mais uma edição do nosso Roteiros de Sucesso e hoje a nossa história aqui é inspiradora, muito conhecimento, porque nós vamos falar sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento e muito bate-papo importante por aqui, né, Raíssa? Relações interpessoais, relação de trabalho, relação amorosa, que muitas mulheres precisam entender mais sobre isso. Olha, sem mais delongas, então, vamos chamar a nossa convidada de hoje. Ela é empresária, especialista em comportamento e também mentora de mulheres. Seja muito bem-vinda, Yara Fayon. Muito obrigada. Já adianto que é um prazer enorme estar aqui com duas mulheres lindas e para falar sobre um tema que é muito importante, né? E Autoconhecimento, importante. desenvolvimento. Hoje, se nós não olharmos para isso, nós não estamos fazendo o nosso papel como ser humano, que é evoluir aqui na Terra. Então, espero poder contribuir. É verdade. Olha, eu já conheço a Yara, o trabalho dela já tem um tempinho. Quando ela fala, eu paro para prestar atenção, porque eu sei que vem coisa boa que vai melhorar a minha vida e meu desempenho aí como ser humano por esse planeta, viu, Ainda Yara? bem que eu tô tendo essa aula aqui e você de casa também, viu? Bom, vamos começar então por polêmicas, né, Yara? Você é mentora de mulher. Aliás, não, vamos começar do começo. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Yara. Então, eu sou catarinense, atualmente moro em Brasília, mas já passei por vários estados, né? Rio Grande do Sul, São Paulo. E é muito engraçada essa história, porque eu era empresária do varejo farmacêutico, eu tinha farmácias lá em Santa Catarina. E uma das ferramentas que eu utilizei para o meu desenvolvimento foi o Enneagrama, né? Que a gente vai falar mais tarde sobre o que é isso. Mas o Enneagrama mudou minha vida. Então, fez com que eu tivesse uma nova perspectiva sobre quem eu sou, o que eu busco, quais são as questões que são de fato importantes para mim e o que eu preciso fazer para gerir tudo isso dentro de mim e transformar isso em resultado. Então, o Enneagrama foi uma mudança de chave tão grande para mim que, na época, eu contratei justamente para desenvolver o meu time, a minha equipe e trazer, né, mais resultado para a minha empresa. Mas quem teve a maior mudança fui eu. E foi uma mudança de propósito tão grande a ponto de fazer uma transição de carreira e trabalhar com isso. Então, estou há 6 anos nessa área de desenvolvimento de pessoas, mentoria de mulheres, enfim. E essa busca está muito conectada com algo muito maior para mim, assim, sabe? Porque eu costumo falar que a possibilidade que eu tive de entrar em contato com isso e transformar questões do meu comportamento e da minha vida, eu quero que as pessoas tenham também. E eu sei que isso só é possível quando a gente vai pelo primeiro ponto, que é o autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não tem como ir para o passo 2, que é gerir e se desenvolver. Então, essa é um pouquinho da minha história. Estou aqui em Brasília, resido aqui por uma escolha, né? E quando a gente se conhece, até as nossas escolhas, elas são mais claras e fáceis para que a gente tome. Caramba, e aí você deixou então o ramo farmacêutico e se dedica até então ao Enneagrama, é isso? Isso, eu me dedico ao desenvolvimento de pessoas, né? Sim. Então, hoje são mais de 3 mil pessoas treinadas. Tem muitas empresas por todo o Brasil aí que são meus clientes, né? Clientes do Instituto Enneagrama também. Mora em Brasília, mas então esse atendimento seu abrange aí outros estados, né? Isso, exatamente. Outros estados, Brasil todo. Boa. Yara, e quando a gente fala sobre autoconhecimento, isso inclui também relacionamentos, né? Será que a gente pode começar, então, falando de relacionamento? Que já é mais Agora. o assunto mais polêmico. Esse é o assunto mais polêmico e eu acho que mexe com a cabeça, assim, de muita gente, né? Falamos aí de relacionamentos abusivos, de autoconhecimento, de como controlar ciúmes. Esse assunto já foi pauta por aqui, inclusive, né? Quando a gente entrevistou, por exemplo, aquela delegada. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque autoestima, né? Começando sobre autoestima aí. É você se autoconhecer para depois você conseguir se permitir, né? Para viver relacionamentos, ter uma pessoa ali para somar na sua vida? Essa questão da autoestima é muito interessante, porque as pessoas acham que ter autoestima é você manter uma imagem externa bonita. Você tá maquiada, você tá arrumada, você tá bem vestida, com uma boa roupa, e autoestima, na verdade, não é só isso. A autoestima é o teu valor pessoal. É o quanto você se valoriza e se prioriza. É o quanto você se respeita e o quanto você se trata bem. A autoestima é o teu valor pessoal. E eu costumo falar que não tem como ter ou desenvolver autoestima, que é esse valor pessoal, sem você se conhecer. E como que a gente vai gostar daquilo que a gente não conhece? Como que a gente vai valorizar aquilo que a gente não sabe sobre nós? Então, eu costumo falar que o autoconhecimento anda de mãos dadas com a autoestima. Porque quando você se conhece, você sabe o teu potencial, quais são as tuas habilidades, você sabe o que você gosta, você sabe o que você não aceita, né? Você impõe limites de forma saudável, né?
pro teu bem-estar, pro teu, né, pra tua percepção pessoal nas relações. E essas duas, né, tanto a autoestima e o autoconhecimento andam de mãos dadas, e eu costumo falar que elas são primas da confiança. Porque também você não confia em quem você não conhece. Então, quando a gente vai para essa esfera do se conhecer e se entender como um todo, você consegue unir esses 3 pilares, que é o autoconhecimento, desenvolver a autoestima e a confiança em si mesmo. E eu digo que se a pessoa desenvolver essas 3 questões, ela consegue se relacionar muito bem, ela consegue ter relações saudáveis, e aí o que você falou, né? Você acha realmente que a pessoa que tem uma autoestima, que tem confiança em si mesma e se conhece, vai ficar refém de uma relação abusiva? E eu acho assim que quando você tem o autoconhecimento, isso flui em todas as áreas da sua vida, não Exato. só no relacionamento em si, seja Exato. com a família, amoroso, mas assim, em todas as outras áreas, né? Você tem um desempenho melhor no trabalho, você tá satisfeita com o seu corpo, né? Exato. O autoconhecimento é a base de tudo, porque se você não sabe quais são as tuas habilidades, é muito difícil você usá-las a seu favor, né? Ou seja, você tem que saber no que você é boa, no que você se destaca, quais são essas questões que te diferenciam dos demais para que você potencialize isso e você se torne alguém de alta performance, independente da área que você esteja, né? E isso é muito forte porque inclusive, a ciência prova, né, através de pesquisas. Tem um livro que se chama Descubra Seus Pontos Fortes, que ele foi escrito através de uma pesquisa que durou 20 anos e ela foi feita com mais de 2 milhões de pessoas. Essa pesquisa mostra como o teu resultado aumenta quando você sabe quais são as tuas habilidades naturais e foca nelas para se desenvolver. O que a gente percebe hoje é que tem muita gente com pouco autoconhecimento, não sabendo sobre si, e acaba que está numa carreira que não favorece, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa é super comunicativa, alto astral e tal, tem facilidade de fazer amizade, mas essa pessoa está lá dentro do escritório cuidando do setor administrativo, né? Não quer dizer que essa pessoa não vá dar resultado lá, vai, né? Mas quer dizer que, assim, as habilidades naturais, que são os seus dons ali, não estão sendo bem utilizados naquela situação. Tem potencial ali para muito mais, né? Exato. Imagina essa pessoa numa área, né, de comunicação ou numa área comercial, ou seja, numa área que demande mais essas habilidades naturais. Com certeza, ela vai desenvolver mais isso ainda para estar ali, consequentemente, vai se tornar o destaque e vai ter alta performance. Yara, e você é treinadora de mulheres. Antes da mulher se relacionar com o par ideal dela, ela precisa, então, fortalecer esses pilares, senão a chance de não dar certo é grande? Como que é isso? Sim. Aí a gente vai para aquela esfera, né? Quando a mulher se conhece, sabe o seu valor pessoal e confia em si mesma, ela não aceita qualquer relacionamento. Então, ela não vai aceitar alguém por carência. E se a gente for olhar historicamente na sociedade, tem essa questão que a mulher precisa encontrar alguém, né? Então, normalmente, a mulher ela acaba se disponibilizando mais para estar numa relação, para ter relacionamentos. Mas se a mulher não tem essa consciência do meu valor pessoal, dos meus objetivos, daquilo que é bom para mim, do que eu quero para minha vida, como que ela vai se relacionar com alguém, escolher alguém para estar do seu lado? E aí que a gente vai para aquele âmbito de carência. Aí aceita tudo, aceita qualquer tratamento, né? Aceita qualquer um porque tem a necessidade de estar num relacionamento e muitas vezes acaba prolongando isso. Eu costumo falar que normalmente a mulher ela já sabe, né? Ela sabe que aquilo ela não gosta, ela sabe que aquele cara não é para ela. Então por que fica? Por que procrastina uma decisão? Aí a gente vai para um outro desafio, que é a dificuldade de se posicionar, de falar, de expressar o que não gosta, né? De colocar limites nessa relação. E aí, a dificuldade de se posicionar também tem a ver com a falta de autoestima e autoconhecimento. Você tem que entender por que você não consegue se posicionar, trazer, né, para a comunicação aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Então, isso é fundamental para a gente escolher bons relacionamentos, né?
Yara, e você acha assim que você, por exemplo, eu tô num relacionamento, eu falo, essa pessoa aqui não combina muito comigo, não tem os mesmos princípios, valores. Você acha que é possível conversar pra tentar fazer dar certo ou não? Já é melhor cair fora dessa relação ali que você já sabe que às vezes não dá certo ou que não tem um certo futuro ali? Esse tema é polêmico. Eu costumo falar que valores você não muda. É muito difícil você tentar mudar valores de uma pessoa. Normalmente, pela minha experiência e pelas alunas que eu treinei, todas que tentaram mudar as pessoas não conseguiram. Ou seja, foi uma empreitada muito difícil, demandou muita energia e ainda foi fracassada no final. No fim não dá certo. Porque essa coisa de querermos mudar as pessoas, isso é inútil, na verdade. Por quê? Porque ninguém muda ninguém. A gente não muda pelo outro, a gente muda quando a gente decide mudar. Nós podemos ser influenciados pelas pessoas? Podemos, né? Mas a influência ela vai até um certo ponto, a pessoa só muda se ela quiser. Então, aquele incentivo, às vezes aquele estímulo de ficar insistindo em algo sem ter resultado, é uma perda de energia, de tempo, né? Entendendo que a gente só tem uma vida, perder tempo com pessoa errada. Eu adoro aquela frase, né? Quanto mais tempo você perde no trem errado, mais longo é o caminho da volta. É isso. Não, e um negócio, assim, que me chama a atenção é que hoje, de uns tempos pra cá, as pessoas estão com esse negócio de ficar, né? Vai ficando, e a ficada antes durava, sei lá, 3 meses, agora duram 6. Relacionamentos líquidos, né? Como se diz. Depois dura 1 ano e nada de tomar uma decisão. E aí, vai pra um namoro ou não vai? Ou tá namorando há 5 anos, 8 anos, e aí vai pra um noivado ou não vai? Qual a sua orientação, então, para as mulheres, né, que se veem nessa situação, que querem um passo a mais e o companheiro, para ele, tá bom do jeito que tá, que às vezes não quer assumir uma responsabilidade a mais? Com ela. Geralmente é assim, ela, com ela. exato. Normalmente, como eu falei, né, uma tendência da mulher se preocupar mais com a relação e querer uma relação estável, séria, e querer construir família, né? Isso é uma coisa meio feminina, por quê? Nível de sociedade, né? Aquela coisa, se a gente for olhar para trás, a mulher, né, dona de casa, cuidando da família, dos filhos. Agora a gente vem com um movimento de independência maior, feminina, né? Ou seja, as mulheres estão quebrando aí esse tabu. Elas conseguem hoje lidar com isso, né? Mais naturalmente, a sociedade tá assim. Agora, experiência minha, tá? Eu não conhecia ainda, olha que eu treinei mais de 3.000 pessoas e a maior parte delas mulheres, né? Eu não conhecia ainda nenhuma mulher que, por escolha própria, quis dizer assim, não, eu vou ficar sozinha, eu sou bem, né, bem resolvida sozinha. Não preciso. Não preciso de ninguém. Normalmente, eu costumo falar que quando você verbaliza que você não precisa de alguém, é porque você quer se convencer disso. Então, normalmente, a mulher que verbaliza isso, eu sou bem sozinha, eu não preciso de ninguém, eu pago as minhas contas, eu sou mais eu, né? Tá tudo bem, mas essa fala, ou seja, você expressar isso abertamente, é mais um recurso da tua psique, do teu comportamento, para você se convencer que isso é uma verdade, para você não entrar em contato com aquela dor, né? Para que você não cure isso. Então, esse é o primeiro ponto, né? E lógico, hoje, com esse excesso de dopamina que as pessoas querem, né? A curto prazo, aquele prazer, as relações acabam estando mais instáveis. E também, aí são várias questões, né? Pela dificuldade que a mulher tem de se posicionar, pela carência, por essa questão né, da sociedade em dizer assim, não, né, você não vai para esse lado porque você é careta. Então, as relações, elas estão mais fluidas mesmo, né? Mas é possível fazer diferente. Costumo falar que eu não vou para aquela máxima de não tem homem que presta, ou não tem mulher que presta. Gente, isso é a pior balela que você pode ouvir. Tem, né? Tem gente que presta, tem mulher que presta, tem homem que presta e tem quem tem dificuldades nesses dois âmbitos. Será que nós somos essas, Raíssa? Fale por você, eu não desisti ainda. Raíssa fica falando, não existe homens para mim no Brasil. Não, sou igual a Xuxa. Aqui não tem homens para mim. Não, mas eu continuo confiante que vai aparecer. Deus está preparando. Tá cuidando. Mas vamos voltar aqui para nós. É que muitas vezes as pessoas acabam tolerando relações que não estão conectadas ou congruentes com seus valores, justamente por essa necessidade, por essa carência, né? De ter alguém ali para preencher um vazio, um espaço. Normalmente as pessoas acabam percebendo assim, não é legal, mas assim, né? Tô fazendo nada, vou conduzir isso até o final para ver no que dá.
Outro ponto. Quem se conhece, quem sabe o seu valor e sabe o que quer, dificilmente vai perder tempo em algo que né, não está tem congruente ou que não tem um futuro, como as pessoas falam, né? Respondendo a sua pergunta, então, sobre a mulher que tá lá com o cara e ele não toma uma atitude, né? Yara, você conhece muitas pessoas, treina muitas pessoas. Qual é a maior reclamação das mulheres e qual é a maior reclamação dos homens em relação ao relacionamento? Então, ambos têm a mesma reclamação. Não acha ninguém. Não acho ninguém. Essa Tem mais conta ninguém não que fecha. Não acho presta, ninguém. Tá todo mundo na farra. Né? Não tem mais ninguém que presta. Nossa, tá tão difícil. Nossa, as mulheres são interesseiras. Ou os homens não querem nada com nada, não querem relacionamento sério. Isso é o que mais tem, então. É o que mais tem. Engraçado, a mulher fala que o homem não quer relacionamento sério. O homem também fala que não acha a mulher pra relacionamento sério. O que tá É acontecendo? só esses com dois as se pessoas? encontrarem, talvez. Se organizar, dá certinho. Se organizar, a conta fecha. O que mais tem agora, ultimamente, é homem falando que as mulheres estão cada vez mais interesseiras, que as mulheres querem alguém ali pra bancar, pra sustentar. Caio Castro, assim. Tipo isso. Não sou o pai dela. Não quero mulher pra bancar, não quero filha, eu quero uma parceira pra construir Pra fazer uma juntos. equipe. Qual que é a sua opinião sobre isso, Yara? Bom, primeiro ponto, né? A gente tem que diferenciar homens de machos. Costumo falar que tem macho e tem homem. Muitas vezes você encontra só um macho e muitas vezes você encontra o homem. Porque a postura do homem um homem de verdade, ele nunca vai falar isso. Porque, na verdade, prover para ele, seja segurança financeira, emocional, proteção para a mulher, é parte do homem. Ele foi treinado para isso. O que acontece é que hoje tem o macho, né? Que aí o macho, ou o princeso, que eu costumo falar, quando eu falo disso, Bater né? no peito. É o princeso. O princeso quer que, né? Ele quer ou ser seja, servido. Que a ele quer mulher ser vai buscar servido, ele né, daqui a gente? pouco. Aí venha, né? E eu costumo falar que tem muitos princesos por aí. Mas também esses princesos estão tomando corpo ou eles estão conseguindo se relacionar porque tem mulheres que aceitam isso. Então, cada um tem uma grande responsabilidade sobre isso, tá? E, lógico, eu costumo falar que, poxa, pela virilidade, masculinidade do homem poder pagar uma conta, né? Então, sim, o homem tem que prover. Ah, mas eu tô num relacionamento há 2 anos com meu namorado e aí a gente tá passando, ou com meu noivo, ou com meu marido, e ele foi demitido, a gente tá passando por um aperto financeiro e eu tô tendo que ajudar. Ok, esse é um ponto. Mas um homem que foi treinado para entregar para a mulher segurança, proteção, né? Essa estabilidade, que não é só financeira, que é também emocional, ele não se conforma em estar muito tempo nessa situação. Ele não se sente bem. Verdade. Então, é esse o ponto. O homem, né, que tem isso muito claro, ele não se sente bem em estar dependendo de uma mulher, porque ele sabe que esse papel é dele. Verdade. Só que aí, consequentemente, muitas mulheres também com essa postura de independência, né? De empoderamento, que eu não gosto desse âmbito, né? Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que ela não significa nada. Empoderamento. Empoderar o quê? O que você quer empoderar? Você acha que empoderamento é você sair pagando conta pro cara? Você acha que é você ir lá trocar a lâmpada da tua casa? Sabe? Então, a mulher meio que não tem dado espaço também, eu percebo, para o homem ser homem, tá? Para o homem ser homem. E vou contar até uma história minha aqui. Porque muitas vezes a mulher que tem muito posicionamento e tal, né? Que foi, talvez, criada de uma forma mais forte, com pais mais fortes, com mãe mais forte, ela tem essa repetição de padrão. E eu lembro que uma vez, o meu noivo estava na casa de alguns amigos nossos e estava lá me esperando, e eu saí do trabalho e estava indo para lá. E aí eu tava indo pra lá e aí ele me mandou uma mensagem assim: quando você chegar, me avisa que eu desço pra te buscar. Eu falei: não precisa. Eu sei o caminho, já fui várias vezes. Aí ele respondeu de novo: não, quando você chegar, me avisa que eu desço te buscar. Eu, mas que besteira, que coisa, tipo, não precisa, eu sei o caminho. E eu não deixei ele descer me buscar. E aí, quando eu cheguei lá e tal, cumprimentei todo mundo, eu vi que ele tava meio assim comigo, né? Eu pensei: ué, o que aconteceu, né? O que houve? Aí passou, a gente, né, jantamos e tal. No dia seguinte, ele falou assim pra mim: olha, quando eu quiser fazer alguma coisa por você, eu quero que você permita. Eu queria te buscar.
eu queria descer te pegar, eu queria entrar contigo, né? Eu já tava ali, mas eu queria fazer esse movimento e você não deixou. Então, como aí ele me fez a provocação. Como você se sentiria se fosse ao contrário? Se você quisesse fazer algo por mim e eu não estivesse permitindo? E aí ali caiu uma ficha, né? Porque pensei exatamente isso. Muitas vezes a mulher, com essa sensação de independência que a mulher tem hoje em dia, né? É dona do seu dinheiro. E eu não tenho nada contra isso, gente. Inclusive, eu, né, valorizo isso, influencio. Olha, você precisa também ter a tua independência financeira e aí não ficar refém, de nenhum relacionamento, tá? Mas você não pode utilizar isso no teu relacionamento para impedir alguém de fazer algo por você, né? Então, esse é um belo exemplo, assim, que eu falei, cara, olha, soou grosseiro ou soou, né, de que eu não preciso dele, né? Então, esse tema é muito interessante. Isso é bem legal, rapidinho, só para não perder o fio da meada, porque eu já me vi várias vezes nessa situação. Às vezes da pessoa querendo fazer alguma gentileza que pra mim não é nada demais, eu não preciso. E aí eu queria entrar nesse assunto com você. Yara, você acha que o homem, ele se assusta com essa independência da mulher, com essa mulher que é empoderada, com essa mulher que às vezes tem ali uma independência financeira, por exemplo? Não acho que ele se assusta. Mas eu não acho que o homem que tenha esse espírito protetor, provedor, que demonstra segurança, ele vai ficar confortável com uma mulher que exalar isso demais, entende? Ele quer competir, talvez. Exato, também. Porque aí gera um tom de competição. E, né, por si só, todo homem ele quer cuidar, ele quer ser a fortaleza para a mulher. Eventualmente, a mulher vai ser o aconchego, né? Ou a fortaleza para ele, ok. Mas, naturalmente, instintivamente, o homem quer ir para esse lugar. Então, quando a mulher não sabe o equilíbrio disso, dosar isso no seu relacionamento, ela pode ter um problema na relação. Definitivamente um problema, né? De várias questões, não só competição, mas talvez o cara pode não se sentir tão bom, não se sentir suficiente, achar que não está conseguindo atender as expectativas da parceira. E isso pode gerar uma insatisfação em ambos, né? Eu costumo falar que hoje, como a mulher está muito no mercado de trabalho, às vezes com cargo de liderança, no mercado de trabalho, na liderança, a gente sabe que a mulher, né, primeiro existe, não dá para falar, né? Existe esse preconceito, muitas vezes. Eu treinei muitas empresárias liderando várias equipes, né? Homens, maior parte homens e tal. Às vezes a mulher é testada, né? Para provar a sua competência. Então, naturalmente, na carreira, a mulher precisa manifestar esse posicionamento, essa força, essa independência, porque aí ela precisa fazer isso para ser respeitada. Agora, no relacionamento é diferente. Então, a mulher precisa saber dosar isso, que no mercado de trabalho, muitas vezes eu tenho que ser aquela leoa, né? Eu tenho que ser aquela leoa. Agora, no meu relacionamento, eu preciso permitir que a pessoa tenha o espaço dela e faça o que ela precisa fazer por mim, né? Então, aquela coisa da permissão, do merecimento, equilibrar isso, né? A mulher tem que voltar para o feminino, para a delicadeza, para a sutileza, para o aconchego no relacionamento. E isso é muito difícil. Porque às vezes a mulher está vivendo aqui, né, na independência e tal, no posicionamento... aquilo que ela precisa fazer e, às vezes, no relacionamento, ela acaba tendo a mesma postura. Isso gera conflito. Isso é verdade. E quando a gente volta ali pro início da relação, ainda quando, né, o casal tá se conhecendo, qual a sua opinião sobre sexo no primeiro encontro? Eita! Polêmica! Antes de mais nada, segura. Vou dar uma de João Kleber aqui. Daqui a pouco ela responde. Mas é o seguinte, vou abrir um parênteses, que esses assuntos geram divergências. Nós já postamos no podcast perguntas. Quem paga a conta no primeiro encontro? Aí tem homens, seguidores nossos, que falam, a mulher é empoderada, não é independente? Divide. Outros já falam, desde a época das cavernas, é o homem que vai pra caça. Exato. Então, esse assunto gera polêmicas. Antes de você responder isso, eu queria saber se você não tem receio de ser taxada, ser vista como retrógrada, fora da moda, assim, alguma coisa nesse sentido, assim, que época você vive, alguma coisa assim? Nenhum receio, até porque é um fato. E eu digo para as minhas alunas, se o cara quiser dividir a conta, fuja, tá? Essa é uma fuja, corra, afirmação. saia correndo, porque assim, o trabalho que esse cara vai dar, ele tá buscando uma mãe, né? Ele tá buscando uma colega, ele não tá buscando uma mulher. Então, se ele quer dividir a conta, principalmente no primeiro encontro,
Saia correndo dessa pessoa. Corra. Não perca Eu queria tempo. Ela muito não tem perguntar. medo, ela Não. fala e ela segura o que ela fala. Eu queria muito tirar uma dúvida aqui, mas eu acho que vou deixar pro off. Você sabe o que que eu iria perguntar? Eu vou recortar. Pergunta Isso aí. aqui vai dar um corte, hein? Mas ela fala e ela fala sem medo, né? Porque isso gera, assim, eu ouvi, nossa, Raíssa, mas que papo é esse? Hoje em dia Mas não é você assim. não trabalha, você não tem o seu então, dinheiro, qual o isso problema de dividir? Gera uma moeda de dois lados, né? É que as Enfim. pessoas não entendem o que está por trás da ação. Não é sobre dividir ou não a conta. Não é porque assim, ok, a mulher pode pagar, ela pode pagar. Se ela quiser pagar toda a conta, ela vai pagar. A questão é a postura masculina e feminina. Né? É essa coisa do eu protejo, eu forneço, eu sou o provedor daqui. E o cara, né, se sentir confortável e conseguir exalar a sua masculinidade nessa posição. Quando esses papéis acabam sendo invertidos, a gente tem um problema. Então, quando a mulher ela é independente demais, o que ela atrai? Ela atrai o menininho da mamãe, que quer uma mãe. E aí ela atrai esse tipo de homem, e aí depois ela fica reclamando assim do, ele não se posiciona, eu tenho que fazer tudo por ele, ele não decide nada, ele não, Não, calma aí, né? Não é bem assim. É sobre também o teu comportamento. Então, eu falo muito sobre autorresponsabilidade. Você não se conecta, né, à toa com as questões. Ou seja, por que você se familiariza com isso? Por que você... por que você atraiu isso? Tem muitas mulheres que falam pra mim. E aí eu já também, né, faço esse corte. Eu tenho o dedo podre. Só tem homem ruim. Não, calma aí. Por que é que você está atraindo esse perfil? Tem algo em você que está te conectando a isso. Então, eu costumo falar que nós temos a autorresponsabilidade de curar essas questões que nos conectam com os abusadores, com os manipuladores, com os narcisistas, que está muito na moda. Ou seja, por que você está atraindo, né? Ou com o menininho da mamãe, que não quer, né? Não quer nada com nada, não quer um relacionamento. Por que você está se conectando com pessoas que tenham esses valores ou esse comportamento? Algo em você está pegando aí. Muito bem. Culpa tua? Não, mas autorresponsabilidade. Ou seja, analise isso em você, veja o que te conecta com essas pessoas e por que você não consegue sair desse padrão de relacionamentos fracassados ou de repetição de pessoas, porque às vezes a pessoa está repetindo. Ela mudou a pessoa, mas não mudou o padrão. A característica ali é a mesma, É né? a A vibe, mesma. a energia é a mesma. É a mesma. Muito bem. Carol, agora Posso? pode... Pergunta de Pergunta de novo aí, milhões. pra gente relembrar a polêmica. Yara, queremos saber sua opinião sobre sexo no primeiro encontro. Isso acaba gerando uma polêmica, né? Nos dias de hoje, talvez não tanto, porque as coisas estão mais liberais, né? Existe essa questão do empoderamento, e como eu falei, que faz com que as mulheres muitas vezes cedam. Mas qual a minha opinião sobre isso? Não existe certo nem errado. O que existe é... E aí eu faço uma provocação para as mulheres. Você consegue ir para a cama com o cara no primeiro encontro e depois lidar com a rejeição? Se você consegue lidar emocionalmente com a rejeição, porque pode ser que o cara não te ligue, não te mande mensagem, nunca mais fale contigo. Você vai lidar com isso? Se você lida com isso, tudo bem. Se pra ti tudo bem, o cara não mandar mensagem no dia seguinte, ótimo. Ok, você não vai sofrer com isso. Aí você pode sim, né? No primeiro encontro, ter relação sexual. Agora, se você não lida bem com a possibilidade de rejeição, exclusão, aí não faça. Por quê? Porque na hora do sexo, a liberação hormonal é diferente para o homem e para a mulher. O homem, quando goza, ele libera dopamina. Ele fica energético, ou seja, né, ele quer sair e tomar um banho. A mulher é ocitocina, ela fica soltando coraçõezinhos dos olhos, né? Então, é diferente a liberação na hora do sexo. E qual que é a grande questão aí? A grande questão é, para essa relação evoluir para um namoro, né, evoluir, ela precisa ter conexão. Então, se você conseguiu criar a conexão no primeiro encontro, se o teu papo foi legal, se você se conectou com a pessoa, se você viu que os valores dela são parecidos com os teus, que ela tem comportamentos semelhantes, que você admirou, ou seja, se essa conexão, né, ela aconteceu nesse primeiro encontro, com uma conversa, ou um jantar, ou sei lá, o tempo que a pessoa passou junto, né, numa viagem, enfim,
vai, não tem problema, né? Agora, se essa conexão não aconteceu, a grande tendência de você, né, transar na primeira vez e depois nunca mais, né, receber uma mensagem, ou oi, uma ligação da pessoa é muito maior, né? Porque o que acontece? As pessoas, para que elas se relacionem e para que a relação evolua para um namoro ou evolua para mais situações que você vai conhecer a pessoa, precisa gerar conexão. E dificilmente você gera conexão em um encontro só. Uhum. Porque quando a gente está no movimento de encontrar alguém, a gente já está preparado ali para encantar a pessoa, né? Então, normalmente, você não vê quais são os desafios dessa pessoa num primeiro encontro, por exemplo. Até vê, mas às vezes a gente está tão preocupado em fazer dar certo aquilo que a gente passa por cima, muitas vezes, né? Depois a gente vai falar sobre como é que é se sentir apaixonado aí, que pega esse gancho. Ignora os defeitos, né, e tudo. Então não tem certo nem errado. Uhum. Se você lidar bem com a rejeição depois do sexo, que provavelmente num primeiro encontro você não criou essa conexão, ok, né? Não tem problema. Agora, se você não lida bem, não vá para esse lugar, porque emocionalmente você vai ficar abalada com isso. E normalmente, por que a mulher fica mais abalada com isso? Porque pro cara, ele sente diferente naquela hora. O cara quer caçar, é a caça, né? Então, como eu falei, o cara libera dopamina, né? Ele fica energético, a mulher não, né? E quando tem aquela pressão, por exemplo, de tipo, vamos logo pro ato, vamos logo, eu quero logo, a gente já se conhece, e o rapaz fica naquela insistência. O que você acha, assim, às vezes a mulher cede por pressão, mas não lida bem com essa não mensagem no dia seguinte? O ideal é não ceder. Se o cara tá exigindo, isso já tá falando alguma coisa dele, né? Os sinais... A exigência dele já tá comunicando alguma coisa, ou seja, esse cara provavelmente ele está atrás de relações mais superficiais, ele tá atrás de quantidade. Então, aí que eu digo, faça o filtro. Você vai lidar bem com a rejeição? Vai. Porque existe uma grande possibilidade. Se você lidar bem com a rejeição e você quer, tá afim, tá com desejo, tá com vontade, ok. Se não, não ceda à pressão. Ou seja, tenha convicção daquilo que você quer. E aí, mais um ponto que o autoconhecimento e a autoestima ajudam, né? Porque quando você tem uma autoestima, né, você consegue blindar ela, você fica menos suscetível a ser influenciado ou influenciada pelas outras pessoas. Então, é aquela coisa, né? Não é porque tá me pressionando, tá me influenciando. Não, eu vou agir de acordo com aquilo que eu quero. Com a minha vontade, né? Ok, a tua vontade é outra coisa, lide com ela. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu quero, eu sinto, como eu me sinto confortável, sabe? Beijos, tchau, não é o que eu tô procurando, né? Mas pra isso ela tem que realmente, como você falou, curar ali as questões dela, né? Yara, o amor acabou? Então, pegando o gancho, né? Muitas vezes as pessoas têm esses relacionamentos relâmpagos, né? E quando eles terminam, eles falam, o amor acabou. Ou às vezes tem queixa, né? Ele terminou comigo, quer dizer que o amor acabou. Muitas vezes o amor nem começou. Costumo falar que o amor nem começou, porque o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha, é uma atitude. Então, normalmente, quando você se apaixona por alguém, que aí, né, você conhece a pessoa e tal, e aí se conectou, desenvolveu aquela paixão. A paixão, segundo a neurociência, o estado de você estar apaixonado por alguém é a mesma coisa que você estar embriagado. É a mesma sensação. Ou seja, você fica viciado naquilo e você perde a capacidade de analisar. Você quer aquilo. É como se fosse um vício, né? É um vício que a gente quer muito, ou você estar alcoolizado. Você acaba não tendo um filtro. Quando a pessoa está apaixonada, ela perde esse filtro. Por quê? Porque ela perde o filtro no sentido, ela perde a capacidade de análise. Se aquela atitude da pessoa me agrada ou não me agrada, se aquilo que a pessoa fez eu gostei ou não, se essa pessoa tem os mesmos valores que eu, se ela tem os mesmos objetivos que eu. Ou seja, tudo isso cai por terra. A pessoa só quer fazer dar certo. E aí, no início, não é que as pessoas não percebem essas atitudes, né? Às vezes o cara é extremamente controlador no início, extremamente ciumento no início, ou ele tem atitudes mais grosseiras, ou ele quer dividir a conta, ou enfim, né? N coisas. Ou ele deixa a mulher sem responder a mensagem, some, e aí tudo bem. Normalmente, a pessoa quer fazer dar certo e ela invalida essas questões, porque ela perdeu a capacidade de analisar. E aí,
A paixão acabou, porque isso quimicamente, dentro da neurociência, ela dura de 1 ano a 1 ano e meio, a paixão. E aí acabou que não deu. Aí quando você passa essa euforia, esse estado de paixão, você começa a pensar e a analisar aqueles comportamentos que você não gosta na pessoa. E aí é onde acontece o rompimento, que as pessoas acham que o amor acabou. Não acabou. É que o nível de paixão diminuiu ou acabou e você começa a analisar a pessoa mais friamente, mais racionalmente. Aí você começa a ver o que você não gosta nela e tal. E aí eu costumo falar que essa fase é a fase onde vira amor ou termina. Porque aí você começa a entender quais são os desafios daquela pessoa e se você lida com os desafios dela, se você tolera isso. E aí quando você olha para a pessoa e pensa assim, não, tem coisa boa aqui, eu gosto dessa pessoa, mas também eu lido com os desafios dela, você começa a construir uma relação que aí nasce o amor, né? Você vai lidando com isso e escolhendo, mesmo com aqueles desafios, estar com aquela pessoa. Quando acaba antes é porque não deu nem tempo de chegar. E é quando a gente fala assim, os defeitos toleráveis, né? O que é tolerável pra você e o que não. Os valores né? negociáveis e Eu costumo falar, gente, todo mundo tem habilidades e defeitos. Todo mundo tem Sim. qualidades e defeitos. A grande questão é, você lida bem com os defeitos dessa pessoa? Você tolera, né? Ou são intoleráveis, ou a pessoa faz aquilo que pra ti é abominável, você odeia. Então, se você não lida com os desafios daquela pessoa, comece a refletir se realmente você quer bancar isso. Porque aí comete, né? Muitas vezes as pessoas cometem aquele erro, mas eu vou tentar mudá-lo, ou vou tentar mudá-la. Sempre não, ele vai mudar. Eu não posso julgar, Esperança né? de maquiagem, Você né? já foi uma clínica de terapia, inclusive. Olha, Yara, Carolina, a gente ou seja, então que você não cura te controla? Sim. Seria isso? Sim. É muito interessante isso, porque as nossas percepções da realidade, elas são muito baseadas nas nossas crenças e nas nossas dores, tá? Então, muitas vezes, vamos lá, imagina que você tá começando um relacionamento com alguém e você ficou várias vezes com essa pessoa e tal, né? Passou de 30 dias, tá em 2 meses. E aí, daqui a pouco, a pessoa, né, você manda... Teve um dia que ela deu uma sumidinha, assim, ela não te responde mais como ela respondia antes. A pessoa olha aquilo, né, a pessoa começa a imaginar cenários diante disso. Esses cenários imaginativos é muito mais relacionado às experiências que a pessoa passou e às suas crenças do que propriamente com a realidade. Porque às vezes a pessoa pode estar ocupada, pode estar viajando, pode estar com problema de família, não deu tempo de falar, enfim, pode ser várias coisas. E muitas vezes a pessoa imagina o quê? Tá me traindo, não quer mais ficar comigo, o que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? E aí, essa interpretação daquele fato é muito individual. Por isso que eu costumo falar que quando a gente não cura questões de relacionamentos anteriores ou questões nossas, a gente traz essa bagagem. E a gente interpreta o que acontece de acordo com as nossas questões, as nossas crenças e dores. Então, curar, né? É aquilo que eu digo, cure aquilo que te conecta com um perfil mais abusador. Cure aquilo que te conecta com relacionamentos que não são saudáveis. Cure isso. Porque senão existe uma grande tendência de, primeiro, você interpretar questões que às vezes não são dessa forma, né? Baseado nas tuas crenças. Então, esse é o grande ponto. Aquilo que a gente não cura, nos controla. Olha, Yara, isso aqui rende bate-papo para umas 5 horas de conversa, Não, hein, e o que Raíssa? vai ajudar de mulheres, né? Até casos... Com certeza. A casos gente que aqui já vai ouve pegando todo dia, os né? A gente vai insights. só lembrando aqui das situações. Yara, ainda nesse contexto, eu sei que você tem esse curso voltado para mulheres, que você trata dessa questão da cura e tudo. Agora, tem um outro cenário, que é da mulher que vive em função do homem. Ela não tem amigos, ela... só vai aonde o homem quer Abrir estar, mão da vida ela pessoal não tem ali, né? vontades, ela só tá em busca de atender as vontades dele. E aí, o que acontece nesses casos, geralmente? Você que é uma pesquisadora aí dos relacionamentos. Sabe que esse dia aconteceu, né, com uma amiga próxima isso. Ela veio com uma queixa, né? Amiga, né, porque é uma relação mais íntima, né? Uhum. Amiga, ele terminou comigo, mas eu não sei o motivo. Porque eu fiz tudo que ele queria. Aí eu falei pra ela, olha, esse é o motivo.
Porque o que acontece? E isso é muito comum, tá? Isso é muito comum para término. O que acontece? Quando nós estamos solteiras, né? O solteiro ou a solteira precisa se tornar interessante. Aí eu costumo falar que o solteiro ou a solteira começa a sair com os amigos, começa a frequentar lugares. Tem até aquela crença, né? Ou aquela questão de... A gente sabe quando a mulher separou porque ela muda o cabelo, ela começa a maquiar, ela muda a vestimenta. Ou seja... Eu emagreci 8 quilos, O viu, cara quando você- emagrece, começa a malhar, Começa nunca a foi pra postar. academia, né? Começa a postar, começa a malhar. Ou seja, Ah, quando as pessoas estão sozinhas, a procura, a busca, as pessoas se tornam interessantes. Porque elas começam a se ocupar pra, né, se mostrar. Esse é um ponto. Eu vou pra academia, eu cuido bem do meu corpo, eu mudo meu cabelo, eu começo a trazer objetivos, eu cuido da minha vida, né? uhum. A pessoa vive a sua vida. E isso é muito interessante para as pessoas. Só que aí acontece um movimento contrário quando as pessoas estão num relacionamento. A pessoa deixa de ter os próprios objetivos, ela deixa de cuidar de si, ela deixa de ter o tempo dela, ela deixa de fazer as coisas que ela gosta, ela deixa de fazer a leitura dela, ela deixa de fazer o curso, a viagem que ela queria fazer, ela deixa de fazer por causa da relação. E aí ela começa a viver em função daquela pessoa. Então, eu ia na academia tal horário. Não, agora eu vou no horário dele ou no horário dela. Não, eu gostava de viajar, mas não, agora eu só viajo com ele. Eu tinha um curso para fazer em tal lugar, mas agora não, porque eu tô namorando, né? Aí é no final de semana o curso. Como que eu vou ir para um curso no final de semana se eu estou namorando? Ou seja, a pessoa começa a viver em função do outro. E isso não é legal. Isso é desinteressante. Porque o que é o mais interessante num relacionamento? As pessoas se unirem os seus objetivos, unirem os seus propósitos de vida, unirem as suas vidas, não viverem uma vida do outro. Então, quando começa essa adaptação excessiva, me adaptar demais ao outro a ponto de fazer tudo o que ele faz e só fazer o que ele faz, acaba se tornando entediante e desinteressante. Tá? Então, as pessoas cometem esse erro e muitas vezes isso leva à perda de interesse. Porque é muito mais interessante, e eu digo, né? Se você era interessante sozinho, por que você deixou de ser interessante quando você está com alguém? É claro que você tem que mudar algumas questões quando você está num relacionamento. Lógico, né? Quando você tem uma vida só, você não tem muita satisfação para dar para ninguém. Você faz o que você quer. Quando você está com alguém, você tem uma pessoa para compartilhar as suas questões. Mas isso não é um impedimento. Você pode compartilhar e trazer os teus objetivos de vida. Não, hoje, sábado, eu vou sair com as minhas amigas, vou tomar um café, vou tomar, sei lá, vou ter um almoço com as minhas amigas. Hoje é o dia com elas, por exemplo. Não, a minha academia é tal e tal horário, não vou mudar a minha academia, vou continuar fazendo a minha academia. Não, eu quero, né, eu gosto de ler um livro, então vou ter o meu momento de leitura. Entendem? Então, o que acontece eu me adapto em excesso a outra pessoa e isso faz com que fique desinteressante. Né? E pro cara, isso acaba não sendo mais um desafio. Né? E o homem é mais instintivo, assim. Então, sim, ele gosta de sentir isso, de sentir que a mulher, né, não tá tão ali, disponível, né? Disponível 24 horas, perde até o valor. Essa mulher isso, faz eu costumo nada, fazer fica atrás isso. disso. Sabe que eu tive um longo relacionamento de mais de 10 anos e a pessoa falava, Raíssa, nem, assim, eu nunca tinha... Era um provedor, não tenho nada pra reclamar, mas ele falou, olha, nem se eu fosse, assim, bilionário, você ia ficar em casa, porque eu sei que você ia me ligar o dia inteiro, ia correr atrás de mim o dia inteiro. Sem ocupação, você jamais ficaria na sua vida se dependesse de mim. Então, acho que tem isso. Essa mulher tá lá parada o dia inteiro me Não é nem esperando. pelo financeiro, mas é, assim, pra ocupar a Se mente. ocupe. Né? Eu costumo falar, se ocupe. Não deixe de fazer as coisas que gosta. Não deixe de ir nos lugares, de ler o livro, de se desenvolver, de fazer um curso. Enfim, de viajar. Não deixe de fazer isso. No meu caso, eu fazia até em excesso. Aí eu não tinha tempo pra relação. A Tem pessoa poder, aí tem que aprender com a Yara. Equilíbrio. Tem que aprender com Eu vou sair daqui fazendo a minha inscrição no curso. Que legal, Yara. Olha, realmente, assim, muitos esclarecimentos nessa parte, mais voltada para a mulher também, né? Mas aproveitando a sua presença, você é muito forte no Eneagrama.
não é, assim, muito difundido, não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que sabe que é. Então, eu queria aproveitar a sua vinda aqui para a gente também falar um pouquinho de eneagrama, qual a importância dessa ferramenta, como ela também ajuda tanto mulheres quanto homens, não só na relação amorosa, mas em todas as relações, né? Então, explica pra gente o que é o eneagrama. Maravilha. Essa palavra até é meio estranha, né? Eneagrama. O que que é isso? Porque, de fato, essa ferramenta não é tão difundida no Brasil. Fora do Brasil, ela tem um alcance muito maior, até porque ela, né, foi descoberta fora do Brasil. O Eneagrama é um estudo, é um mapeamento, né, de comportamentos. Então, o Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que possibilita o ser humano a entender os seus padrões comportamentais inconscientes, né? As suas motivações, os seus medos, os seus motivos de estresse. Ou seja, é uma ferramenta que proporciona esse conhecimento das personalidades, né, das pessoas, mas não só isso. Porque ela não é só um mapeamento de competências, ela é uma ferramenta que te dá a oportunidade de desenvolver questões do teu comportamento através de um processo, né, de um passo a passo. Então, não é só entender, ok, né, meus pontos fortes, fracos, meus desafios, não é isso. Os teus motivadores de forma mais profunda, os motivos pelos quais você se move, né, você reage, quais são os teus desafios e saber como que eu evoluo nisso. Como que eu melhoro a minha procrastinação, por exemplo? Por que que eu procrastino? Às vezes as pessoas vêm com essa queixa, né? Eu só procrastino, eu tenho dificuldade de seguir adiante com projetos e tal. A pessoa já sabe que esse ponto é um ponto negativo que está impactando o resultado, mas como que a pessoa faz para evoluir nesse âmbito? Então, o Eneagrama proporciona isso dentro dos nossos programas. Né? A gente usa a ferramenta Eneagrama, que é uma ferramenta global, que quem pesquisar na internet vai ver aí, ela fala sobre perfis comportamentais, mas não é só esse descritivo. É, sim, uma ferramenta de desenvolvimento, porque para me desenvolver, eu preciso me entender de onde vem, né, qual é a origem daquele meu comportamento, dos meus motivadores, dos meus traumas, dos meus desafios e como eu evoluo isso. Como que eu melhoro a minha procrastinação, como que eu melhoro a minha dificuldade de me posicionar, como que eu melhoro o meu foco, como que eu melhoro, né, enfim, a minha super exigência muitas vezes, como que eu melhoro a minha ansiedade, né? Hoje, a maioria das pessoas acham que a ansiedade, ela é só tratável com medicamentos. Não é. Isso é um erro. Na verdade, a ansiedade não é nem natural do ser humano. Uhum. Você não é ansioso, você está ansioso. Está ansioso por quê? O que te gera ansiedade? Quais são as questões? Olha que interessante. Isso é autoconhecimento. Então, você entender de onde está vindo essa ansiedade para ter uma ação no teu comportamento, para você desenvolver isso, você não precisa ir para o medicamento. O medicamento é o último caso. Né? O medicamento né? Se a pessoa já evoluiu aí para outras síndromes do pânico, né? Aí é uma amplificação da ansiedade. E é muito interessante porque as pessoas vão pelo recurso mais fácil. Eu estou sentindo ansiedade, a ansiedade está me boicotando, está me dificultando o meu foco, está me dificultando o sono, né? A minha alimentação, enfim. Não consigo lidar com isso, vou no médico. E aí tomo um medicamento. Não precisa. E o Eneagrama, ele é para qualquer área, né? Seja pessoal, relacionamento, amizades, vocês tratam assim num todo. Nós, seres humanos, não temos como separar essas áreas, né? Então, sim, trata um todo, né? Muitas vezes as pessoas vão com queixas diferentes para os programas. Tem pessoas que têm queixas relacionadas à carreira, liderança, né? A transição de carreira ou a dificuldades de foco, questões relacionadas à carreira. Outras questões mais pessoais. Eu tô com um problema nos meus relacionamentos, eu tenho um problema na minha família, eu tenho um problema de me posicionar, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Mas é um todo, né? Porque quando a gente começa a se desenvolver, e aí através do autoconhecimento, a gente consegue superar, enfim, né? Eu costumo falar aqui que você consegue evoluir e superar os teus limites. Então, o Eneagrama ele é uma ferramenta que nos ajuda a desenvolver a nossa inteligência emocional, o nosso autoconhecimento e também desenvolver questões que nos sabotam hoje. Costumo falar o seguinte, se a gente for refletir na nossa vida, as questões que nós tivemos os maiores desafios
ou as questões que nos sabotaram não tem a ver com o nosso conhecimento técnico, tem a ver com o nosso comportamento. Quantas vezes você decidiu no calor da emoção e você se arrependeu depois? Nossa, milhões. Então, é sobre esse âmbito. Se o teu comportamento é tão importante para as tuas relações, para o teu resultado, para o teu bem-estar, por que não olhar para isso, né? Então, não é sobre o que você sabe, mas é sobre o que você faz com aquilo que você sabe. Então, muitas vezes as pessoas falam, tá, mas o que é inteligência emocional? O que é autoconhecimento? O que é isso? Como que se aplica? Fica meio intrínseco isso, né? Uhum. Porque acaba não sendo tão natural. Então, se fala muito de inteligência emocional. Poxa, inteligência emocional hoje é uma das principais competências para qualquer ser humano, tanto em cargo de liderança quanto, né, na carreira, inteligência emocional. Mas o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de gerir o teu comportamento em situações de crise. É como você faz a gestão disso para que isso reflita em resultado para você. Porque muitas vezes a gente reage sem pensar quando nós estamos sob pressão, em estresse, quando nós estamos frustrados com situações que estão fora, né, muitas vezes do nosso controle. E aí que a falta de inteligência emocional pode ser um grande sabotador do nosso comportamento, porque muitas vezes a gente não queria reagir daquela forma tão exagerada ou tão excessiva. Mas aconteceu, fluiu, foi, e aí consertar depois é mais difícil. Então, a inteligência emocional nos dá a capacidade de refletir, gerenciar essas emoções, né? Tudo isso que a gente sente e conseguir expressar isso de uma melhor forma. Né? Porque às vezes as pessoas acham que controle emocional ou inteligência emocional é você não falar ou segurar, né? Não é isso. É você encontrar a melhor forma para expressar. E no programa, no treinamento, né? O Enneagrama inclusive é uma ferramenta indicada por Harvard para que a pessoa desenvolva isso. Ela é muito prática para fazer isso. Então, a pessoa sai do treinamento, sim, com um nível de inteligência emocional muito maior e com uma capacidade muito maior de, né, reagir de forma assertiva quando alguma situação difícil acontece na sua vida. E como que você oferece essa ferramenta hoje? É online, é presencial? Tá sempre disponível ou é, tipo, semestral? Como é que funciona, assim, para quem tem interesse em fazer? O Instituto Enneagrama, que é a empresa pela qual eu atuo, nós somos os especialistas em Enneagrama a nível mundo. Então, hoje nós não estamos só no Brasil, estamos em 6 países e nós não temos só uma aplicabilidade dessa ferramenta. Nós temos várias outras aplicabilidades. Enneagrama processual, que é bem voltado para a gestão de processos e projetos, né? Que aí envolve todas as etapas. Enneagrama vendas, que é da parte de técnica de vendas, né? Leitura e como refletir isso no teu resultado na parte comercial. Tem o Enneagrama corpo e o Enneagrama da personalidade, que é o mais conhecido. Então, hoje, né, nós atendemos em várias frentes. A gente tem online, a pessoa vai lá, ela pode se matricular, né, nas turmas online em todo o Brasil, só entrar no site, ver as datas. Se ela estiver numa região que tenha uma turma presencial, ela pode se matricular também. Ou seja, hoje a gente trabalha com turmas presenciais, que são, né, normalmente no formato intensivo, imersão ou extensivo. Turmas online, que são ao vivo. E turmas corporativas também. Então, a gente consegue trazer esse recurso, né, esses programas para as organizações que querem desenvolver as suas equipes. E tem uma aí, rapidinho, Raíssa. Você quer apresentar sozinha? Eu tô aproveitando aqui Olha, a gente já quer contratar o curso, que temos recorrentes Eu sou a primeira problemas aluna. aqui, sabe? Nós temos algumas questões na sociedade, depois a gente vai se inscrever É lá. que eu sempre me no aproveito curso. dos entrevistados para garantir algo pessoal aqui. No caso, eu tô fazendo minha aula, Raíssa, dá licença, meu curso Vamos aqui. negociar, então, depois a Não, parte do cachê, eu ia porque perguntar você aqui pra tá quem usufruindo. Eu ia perguntar aqui para quem nos acompanha, para ajudar quem está nos acompanhando, se tem uma idade mínima ou máxima para fazer o Enneagrama. Ah, tá. Tá bom? Posso? Era isso que Era você ia isso. utilizar? Olha aí, uma boa pergunta. Não tem uma idade, né? É muito engraçado isso, porque eu já tive alunos de 15 anos, 16 anos, que foram os mais jovens. E uma vez teve um pai que foi muito engraçado, porque ele estava no treinamento, e aí um dia ele falou assim, Yara, a minha filha de 13 anos, ela leu o manual, tem algum problema? Ela leu e já se identificou com o perfil. Ela disse, papai, esse perfil aqui sou eu.
Olha. né? Então, claro, né, dentro dos programas tem normalmente uma idade mínima aí, né, que é a idade onde a pessoa tá com seu ego, seu comportamento mais aflorado, então a partir de 15 anos. Mas esse caso foi muito engraçado que aconteceu e ele pediu para mim que tinha problema ou não tinha. Eu falei, olha, que bom. Quanto mais né, a tua filha, quanto mais precoce for essa busca por autoconhecimento, melhor. Porque hoje a gente vê um grande desafio aí dessa nova geração, ou dos jovens, ou nós também tivemos esse desafio de sair da escola e entender assim, o que eu quero? O que faz sentido para mim? Justamente porque a pessoa sai da escola sem saber quais são os seus pontos fortes, quais são as suas facilidades, né, dentro do seu comportamento. E muitas vezes isso implica na escolha da carreira. Ou escolhe uma faculdade que, por escolher, porque tem aquela pressão de fazer algum curso, né, ou escolhe uma faculdade que às vezes não faz sentido com o comportamento da pessoa. Eu tive uma aluna que era formada em engenharia civil. E ela é extremamente criativa, ou seja, super criativa. Ela fazia pintura, ela confeccionava roupa, né? Ela costurava as roupas dela em casa, ou seja, extremamente criativa. Aí ela fez o Enneagrama e foi muito engraçado a história dela, porque assim, ela fez o Enneagrama, descobriu ela, né, dentro daquele perfil extremamente criativo, dinâmico, habilidoso nessa parte da criação. E ela pensou, cara, a minha faculdade não faz sentido nenhum para mim, porque engenharia civil. Aí ela disse, nossa, faz todo sentido, porque eu nunca fui satisfeita com a minha carreira. Foi uma coisa meio que eu estava sempre empurrando e tentando encontrar um sentido naquilo. Não encontrei. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Ela disse, eu tinha uma vontade de montar o meu ateliê e agora, sabendo que eu tenho as habilidades para isso, eu vou montar. E hoje, eu sei que ela tem uns ateliês aí mais populares de São Paulo. Hoje ela confecciona aí roupas sob medida, vestidos de festa, vestidos de noiva, e ela tá muito satisfeita com essa transição de carreira que ela fez. Então, quanto antes, melhor. Posso perguntar? Eu tenho Você mais vai fazer uma. outra pergunta? Eu juro que é a última. Yara, o que a gente faz nesses casos? Não, eu só quero saber a duração. Você tem um tempo ali. Vamos lá, Yara. A apresentadora vai seguir carreira solo aqui. Eu vou só assistir o podcast. Ela tem mais uma pergunta. Quanto A última, tempo de prometo. duração? Então, isso é muito adaptável. Quando a gente, por exemplo, vai para uma turma corporativa, em company, dentro de uma organização, a gente acaba moldando, tá? Quando é uma turma imersão, ela acaba sendo um pouco mais curta, mas normalmente varia entre 24 horas, né? A carga horária de 24 a 32 ou 38 horas aula. Isso pode ser ou num formato imersão, ou pode ser semanal, enfim, né? Aí isso é muito adaptável. Então é um curso rápido assim de se fazer, né? Uma ferramenta rápida de... Pode ser um fim de semana Estudar, ou uma semana. Isso. Tem os rápidos, que são as imersões, que aí é intenso. Eu costumo falar que é rápido, mas é intenso, né? Porque você mergulha ali mesmo, é muita informação. E tem o extensivo, que acaba sendo a informação, assim, aos poucos, né? A pessoa consegue digerir mais. Mas E os já dois são muito bons, os dois. Maravilha. Raíssa, a fala é toda sua agora. Obrigada. Achei que eu só ia assistir mesmo, mas tava Aprender bom. também. Mas tava bom eu Aula, assistindo. aí, ó. Vamos lá. E o Enneagrama tem alguns números, né? Por exemplo, a personalidade 1, vamos supor que eu sou 5, Carolina é 9. Tem isso também, não é? Isso é um pouco de astrologia. Às vezes eu falei de Enneagrama e a pessoa, mas isso é o quê? Tipo um signo? Como é que é esse negócio de número, de personalidades? Então, olha só, o Enneagrama das Personalidades, ele traz esse conhecimento sobre 9 personalidades, 9 padrões de comportamento. Mas é lógico que não são só 9 pessoas no mundo. Dentro do programa, a gente entende, né, que as pessoas também têm instintos, ou seja, o âmbito é muito mais amplo. E a gente trabalha o Enneagrama como forma de desenvolvimento. Então, quando a pessoa se encaixa numa personalidade do Enneagrama, né, e todos se encaixam em uma, a gente começa a desenvolver aquele aluno baseado na ferramenta, tá? Então, não é horóscopo. Por que que não é horóscopo? Porque não é uma coisa generalista. Horóscopo é generalista, né? E é muito engraçado por quê? Porque um dia eu tava lendo horóscopo, sei lá, anos atrás eu lendo horóscopo e eu falei pra minha amiga, qual que é teu signo? Vou dar uma lida aqui. Ela falou Capricórnio. Aí eu li, só que eu não tava lendo o signo de Capricórnio, eu tava lendo outro signo diário lá, né? A dica do dia, do signo. Aí ela falou, sim, isso faz todo sentido pra mim. Aí que eu fui ver, eu falei, mas não é Capricórnio, calma aí, deixa eu achar o teu. Aí ela, não, mas isso faz sentido também pra mim também.
Ou seja, o horóscopo é bem generalista. O enneagrama, não. Por quê? Específico. Ele né? é específico e ele é baseado, né? Quando nós falamos que tem uma ciência por trás, é porque existe um estudo baseado em comportamento ao longo das gerações. Então, o enneagrama das personalidades, ele começou a ser entendido e associado a esses perfis na década de 50, né? Por médicos, psicólogos, né? Psicanalistas, cientistas. Então, tem base científica sobre isso, né? Não é só astrológica. Então, tem muito mais fundamento e explicação lógica com relação a isso do que a astrologia, que tem a ver com signos, planetas, enfim, né? Não vou aprofundar nesse assunto, porque eu não entendo nada de astrologia. Gente, Mas é eu acho que impressionante. tinha que ter um quadro aqui, um episódio semanal falando sobre isso, porque é muito importante e interessante, né? Eu sei o meu perfil, o meu número, e é impressionante, quando você começa a estudar e tal, bate exatamente o seu maior problema, assim, seu desafio maior é exatamente esse. Sua maior qualidade é essa. É impressionante, assim, como encaixa, né? Realmente é específico mesmo. E claro, né? O enneagrama, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, entender o teu perfil, entender a nossa personalidade, o nosso padrão inconsciente, eu costumo falar, é fundamental para que a gente consiga desenvolver aqueles pilares que a gente acabou de falar, né? Autoestima, confiança em si mesmo, né? Esse posicionamento, esse valor pessoal. Então, a gente consegue desenvolver isso, só que não podemos resumir o ser humano a isso. Nós somos um conjunto de coisas. Nós somos as nossas experiências, nós temos, né, influência dos nossos valores familiares. Tudo isso influencia o nosso comportamento. Então, o enneagrama, ele pode ser aplicado em diversas áreas, né? Não só de mapeamento comportamental, mas liderança, desenvolver pessoas. Verdade. Na terapia, né? O psicólogo que usa o enneagrama na terapia consegue excelentes resultados na espiritualidade, porque a pessoa consegue, né, desenvolver o seu espiritual também. Tudo com base de autoconhecimento. Então, ele tem N aplicabilidades. E eu costumo falar, você só consegue se diferenciar quando você se conhece, quando você se entende, né? Então, entender a tua personalidade, como ela influencia hoje nas tuas escolhas, faz com que você tenha escolhas mais concretas com aquilo que você quer viver. Aí você vive de forma intencional. Você não deixa a vida acontecer. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Carl Jung. Ele fala assim, o teu inconsciente vai determinar as tuas ações e você vai chamar isso de destino. Essa é uma frase que eu costumo falar que ela define muito o nosso comportamento. Porque a gente acha que as nossas decisões, elas são do acaso ou do destino. Mas não. Tem a ver com o nosso inconsciente influenciando nas nossas decisões e escolhas e no nosso comportamento. Então, saber isso é importantíssimo, porque você entende assim, não, peraí, mas se o meu inconsciente está determinando o meu comportamento, então quer dizer que eu estou refém de uma coisa que eu não sei? E passar a vida inteira nisso acaba não sendo tão assertivo quando a gente fala em viver uma vida intencional. E, Yara, eu sei que você faz muitos treinamentos em empresas, né? E uma vez eu vi algum pensamento seu nesse sentido de que as pessoas são contratadas pelas qualidades técnicas, né? Mas também podem ser demitidas por comportamento. Então, nesse sentido, o enneagrama também ajuda essa questão do mundo empresarial, do mundo dos colaboradores, dos líderes. Totalmente. Hoje as empresas, inclusive, que são empresas ganhadoras do GPTW, né, que são as melhores empresas para se trabalhar, enfim, que tem essa cultura de desenvolver pessoas, elas utilizam o enneagrama no recrutamento e seleção. Isso é importante, eu diria assim, isso não é importante, isso é essencial, porque invalidar o comportamento de uma pessoa na hora do recrutamento e da seleção, da entrevista, é definitivamente um tiro no pé. Por quê? Porque se você olhar só para o currículo, primeiro que o papel aceita tudo, né? Então, você está contratando sobre competências técnicas e aí, na prática, você vai entender que você vai demitir por questões comportamentais, de valores e de comportamento. Então, o enneagrama, no processo de recrutamento e seleção, ele acaba se tornando muito assertivo. Por quê? Porque você consegue mapear as habilidades naturais da pessoa e entender se as habilidades naturais dela conversam com a vaga. E aí você contrata de forma mais assertiva.
Imagina que tem uma vaga para o setor comercial, e aí você olha lá no currículo, a pessoa tem experiência e tal, mas ok, você não fez um mapeamento de competências, e aí você vai ver na prática, essa pessoa tem dificuldade de visitar clientes, ela tem dificuldade de se comunicar, ela tem dificuldade de abrir uma porta, né? De chegar e conseguir conversar com alguém de uma forma natural, assim, né? De primeira. Ela tem dificuldade de fazer a sua rotina de atendimento. Isso tudo tem a ver com o padrão de comportamento dela. E aí o líder vai tentar fazer com que essa pessoa desenvolva isso em 3 meses. Vai ser difícil, que é o período de experiência normalmente, né? Ou no início. Vai ser desgaste para a pessoa e vai ser desgaste para o líder que vai tentar fazer com que a pessoa se adapte àquele padrão. O que é o mais inteligente e assertivo? Você ter esse conhecimento antes para contratar a pessoa certa, com as habilidades naturais certas para aquela vaga. Eu costumo falar o seguinte, que não tem pessoa errada, tem pessoa certa no lugar errado. É verdade. Tem gente que quer que o peixe ande de bicicleta, isso não existe, gente. Na hora certa, Exato. Tem que pedir, estar na hora certa, no lugar Muito certo, bem. né? A gente já vai se encaminhando para a reta final, Yara, mas eu queria saber o que diferencia o Enneagrama de outras ferramentas, talvez semelhantes. O diferencial do Enneagrama é que ele não é essa ferramenta de mapeamento, como a maioria das pessoas falam. Eu fiz um teste de Enneagrama. Não é isso. A grande aplicabilidade do Enneagrama é usar o Enneagrama para nos desenvolver. Desenvolver as questões que nos sabotam. Desenvolver as nossas crenças limitantes. Melhorar e modular o nosso comportamento para que a gente tenha uma melhor relação, né? Olhar com mais empatia para as outras pessoas. Eu costumo falar que você entendendo o outro, você para de julgar. Você começa a parar de invalidar o sentimento das outras pessoas, que muitas vezes, quando as pessoas são diferentes e acontece essa exigência, né? Ou muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto desse jeito que você fala comigo, eu não gosto dessa tua forma de ser. O que acontece naturalmente? A gente pensa assim, está exagerando, isso não é para tanto, não. Calma aí, né? Então, com o Enneagrama, você não só se desenvolve, mas tu garante essa capacidade de entender o outro e assimilar o comportamento do outro de uma forma mais ampla. Então, isso reflete muito nas relações familiares, nas relações pessoais, porque você começa a entender assim, o comportamento do outro não é culpa minha ou não é para mim, é simplesmente o comportamento da pessoa, tá? Então, nesse âmbito de desenvolvimento, entender qual que é o processo que cada um precisa fazer para desenvolver, é isso que diferencia o Enneagrama das outras ferramentas. E eu costumo falar que para a lagarta virar borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. Para a gente desenvolver alta performance, a gente não precisa de um milagre, a gente precisa de um processo. Para a gente curar as nossas feridas, é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. O Enneagrama é esse processo que nos ajuda a ir para esse lugar. Ou seja, saber o processo certo, com quem seguir, né? Com quem aprender. Exato. E Ari, quem quiser te contratar, quem quiser conhecer mais o seu serviço, entender mais como é que funciona esse universo e, né, rede social, contato, telefone, o que a gente pode passar aqui para divulgar o seu trabalho? Pode passar o Instagram, né? Hoje em dia, o Instagram é uma ferramenta de trabalho, as pessoas estão ali, não tem como invalidar a rede social, né? Então, pode passar o Instagram, pode passar o meu contato. Também tem o Instagram da empresa, Instituto Enneagrama, que ali não só a gente traz várias dicas de desenvolvimento, mas também muita informação sobre a pessoa que quer iniciar esse processo de desenvolvimento de inteligência emocional e de autoconhecimento. Ali é um bom canal. O seu é @YaraFayon? Isso. Que bacana. @Yara_Fayon, já me acha. Oi, Yara, e para Maravilha. quem acompanhou esse bate-papo, né, tanto dos relacionamentos, com certeza eu e Carolina vamos enviar para várias amigas, né? A gente vai tirar muito proveito. Exato, pra gente já foi Tem uma umas- aula aqui. Inclusive, nós Rindo vamos de desespero, né? trazer lições pra gente, depois a gente conversa ali no off. Mas, Yara, quem acompanhou esse bate-papo, as mulheres, os homens, os empresários, que mensagem você deixa aí para os nossos telespectadores? 100% dos nossos clientes são pessoas, os nossos colaboradores são pessoas, os nossos amigos são pessoas. Se a gente não entender de pessoas, dificilmente nós teremos boas relações e bom resultado. E se nós não entendermos de nós mesmos, dificilmente nós vamos viver uma vida com sentido, né? Com um propósito maior. Então, para quem se interessou, comece. Comece de N formas. Eu não quero começar com o curso da Yara, faça uma leitura, leia um livro, né?
busque essa informação que está disponível e utilize isso a seu favor. Boa. Yara Fayon, muito bem. Bom, antes da gente encerrar, falta uma pergunta, Carolina. Yara, pergunta final que a gente faz questão de fazer aqui. Quem é Yara Fayon? Eu sou filha da Regina e do Lauri. Eu costumo falar que quando a pessoa não sabe falar sobre ela, né, não sabe tirar o título para falar sobre ela, é porque ela não sabe sobre ela. Então, eu mais do que qualquer coisa, né, sou filha da Regina e do Lauri. Sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas e sou uma pessoa que gosta de transmitir a mensagem que fez sentido para minha vida, que é a do autoconhecimento e a do desenvolvimento humano. Bem, É isso, ajudar inspira. outras pessoas através da sua história, né, inclusive. Inspirando por onde passa. Yara, você sabe que eu sou sua fã. Se tiver um fã-clube da Yara, provavelmente eu serei a Que é presidente. Olha que eu não puxo o saco de entrevistada assim, não, hein? Nunca vi, primeira vez, inclusive, Raíssa. O que tá acontecendo? Yara, eu sou fã dela, ela me ajuda com esses pensamentos dela, sabe? Então, coisas que a gente aplica no nosso dia a dia. Mas foi ganhou mais uma, viu, Yara? Tô aqui já querendo saber sobre cursos. É uma honra para mim. honra toda nossa te receber aqui. Muito obrigada. Seja Obrigada. sempre bem-vinda. Obrigada. Quando tiver novidade, a gente quer Foi muito saber, bom. viu? Claro. E Obrigada, tendo algum meninas. evento assim, roteiros de sucesso, quer acompanhar, quer poder mostrar mais desse universo para quem nos acompanha por aqui, viu? Por favor, vocês também contribuem com esse desenvolvimento das pessoas, trazendo, né, todas as experiências de vida de cada um. Eu tenho acompanhado vocês, é um trabalho lindo também. Eu costumo falar que o nosso trabalho só faz sentido se a gente transformar de alguma forma a vida das outras pessoas ao nosso redor, né? Então, que bom, é uma honra para mim, foi uma honra, obrigada. Honra toda nossa. Yara, obrigada e volte sempre. Yara, obrigada. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse bate-papo, desse episódio enriquecedor, compartilhe para suas amigas, para os seus amigos. Deixe aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau.